Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Nesse ano de 2019, mais exatamente no dia 7 de novembro, a Sedufisme completou 3 décadas de existência. E 30 anos, sem dúvida, rendem muita história. E é para falar um pouco dessas histórias, mesmo que de uma pequena parte dessas histórias, que nós da comunicação da Sedufisme estamos produzindo e veiculando 3 edições especiais do programa Ponto de Pauta, nas quais abordaremos as 3 décadas de vida do sindicato. A primeira edição, referente ao período de 1989 a 1999, já foi ao ar e está disponível nos links aqui nesse vídeo mesmo. E hoje, por óbvio, então, falaremos da segunda década de vida do sindicato, entre 1999 e 2009. E para falar um pouco sobre isso, os nossos convidados são os professores Adriano Figueiró, diretor da Sedufisme de 1998 a 2000, e o professor Carlos Pires, diretor da Sedufisme de 2002 a 2006, falando desse primeiro período. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a segunda década da Sedufisme. Professor Adriano, professor Pires, obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Professor Adriano, na edição anterior do programa, referente à primeira década, eu iniciei a entrevista perguntando para os professores Ricardo Rondinel e João Pedro Gil qual era o principal desafio da Sedufisme frente àquela conjuntura. O senhor participou da gestão que esteve à frente do sindicato justamente na virada da segunda década, de 98 a 2000. E eu lhe faço a mesma pergunta, então. Qual era o sentimento que o sindicato tinha naquele momento em termos da tarefa a ser cumprida e quais eram os principais desafios impostos por aquela conjuntura? Bom, veja que a década de 90, ela encerra um dos períodos mais duros de embate do sindicato com o governo federal, né? O segundo período, Fernando Henrique, foi um período desastroso do Ministério da Educação, em especial com o ensino superior, né? 98 para nós foi um ano importantíssimo como uma referência da luta do sindicato. Foi uma das nossas maiores greves, né, em defesa da autonomia da universidade, em defesa da universidade pública contra um projeto de desmonte que já se ensaiava naquele momento e que, infelizmente, parece que hoje acaba sendo implementado ainda com rigores mais extremos, né? Mas eu diria que o sindicato, naquele momento, ele estava numa condição bastante difícil, porque internamente foi a partir do final dos anos 90 em que se fragmentou internamente a luta do sindicato, especialmente a partir da eleição de uma diretoria que tinha um interesse divergente, uma diretoria nacional, né, do antes, que tinha um interesse divergente em relação à base da categoria. E isso ficou bastante claro a partir da greve de 98, quando a direção nacional, para encerrar a greve, uma direção que primeiro não queria ir à greve, foi atropelada pela base, a base que sustentou uma greve forte, e a direção, dando um golpe na base, ela negocia com o Senado Federal o fim da greve em troca de uma gratificação produtivista, que foi a GED, né? A gratificação de estímulo à docência, e que, representou uma cunha na categoria em termos de mudança das condições de trabalho. Então, o sindicato, ele, ao mesmo tempo em que ele estava forte no sentido de combater um projeto de desmonte da universidade, ele internamente iniciava um movimento de fragmentação muito duro também. E esse foi o contexto do início dos anos 2000, né?
que acabou tendo uma mudança significativa a partir da eleição do Lula em 2003, que mudou um pouco o rumo disso, não quer dizer que tenha mudado para melhor, mas mudou no sentido de que a base fez um esforço de retomada da direção nacional, né? Então, aquela diretoria 1998-2000, ela acabou não fazendo a sua sucessão e foi para a oposição, criando depois, dentro do próprio Ministério da Educação, a semente do PROIFES, né? É dali que surge a oposição ao antes. E, ao mesmo tempo, muito dos companheiros nossos que ajudaram nesse processo da luta interna, da retomada do Sindicato Nacional e tudo mais, com a eleição do Lula, acabaram assumindo uma condição governista e enfraquecendo internamente a luta do sindicato. Então, esse período da segunda década aí do sindicato, ele foi um período muito marcado, basicamente pelos processos internos da luta do sindicato. Perfeito. Aproveitando o gancho, o senhor mencionou a eleição do ex-presidente Lula, quando o Lula chega à presidência. Professor Pires, em 2002 o senhor estava na gestão, e como o professor Adriano já começou a falar sobre isso, esse foi um processo extremamente complexo, porque ao mesmo tempo que parte da categoria tinha, inclusive, uma relação da sua própria história enquanto categoria e a relação com a construção do Partido dos Trabalhadores, o Lula, quando ele chega à presidência, menos de um ano depois, ele promove a reforma da Previdência. Mais tarde, também acontece a questão do não cumprimento de um reajuste anual determinado pelo STF. Como foi para a categoria e para a SEDUFISM, por consequência, lidar com esse processo da complexidade da chegada do Lula à presidência, com todas as contradições que isso também trouxe? Sem dúvida, a gravidade da situação que o movimento docente já passava e se aprofundou, porque lembro de assembleias em que a discussão da reforma da Previdência polarizava os debates. Inclusive, em uma das nossas assembleias, a gente discutia o papel da CUT, não na defesa dos direitos da categoria ou dos seus sindicatos filiados à CUT, mas, acima de tudo, defendia que os sindicatos deveriam viabilizar um governo, uma vez que foi eleito um trabalhador para presidente da República. Então, eu lembro que uma das assembleias da SEDUFISM, a gente foi uma das primeiras sessões sindicais a apontar nacionalmente a discussão da relação do movimento docente com a CUT. E isso, assim, não tínhamos bem claro quais eram os elementos todos que ali estavam envolvidos, e isso foi um ponto de pauta extremamente difícil de se levar o debate em nível nacional, porque, de um lado, tinha a perspectiva de construir um governo a partir das reivindicações, das lutas históricas dos trabalhadores, com a chegada de um trabalhador a presidente da República, poderia ter a expectativa de que essa luta estava facilitada. Muito pelo contrário, a reforma da Previdência veio mostrar isso. Muitos dirigentes do movimento docente, do movimento sindical, nesse período, estavam muito mais preocupados em viabilizar a presidência ou a governabilidade do presidente Lula, muito mais preocupado com essa situação do que, efetivamente, dar continuidade às lutas históricas do movimento docente. Foi um momento muito difícil, e o Adriano já fez referência ao surgimento de um grupo de professores que chegou a estar na direção do sindicato e que depois foi afastado, mas que continuou solapando a organização das lutas do movimento docente, inclusive fazendo reuniões em separado com o governo e combinando com o governo o que seria discutido nas mesas de negociação. Então, a criação da classe de associado e as condições com que isso foi feito é um dos elementos que foi construído nesse
nesse contexto, quando nós chegávamos nas reuniões no Ministério da Educação, o grupo, que hoje é o PROIFES, já estava reunido com os técnicos do Ministério, eles saíam da reunião deles com tudo acertado para vir debater conosco o que é que nós faríamos com a pauta de reivindicação. Então, denunciamos várias vezes isso, e nesse momento ainda eles estavam como oposição dentro do movimento docente, minoritária, mas estavam, e mesmo assim eram convidados a sentar na mesa como representando uma entidade fantasma, o que acabou depois sendo criado nos corredores do Ministério da Educação. Foi criado esse grupo que hoje é o PROIFES e que tentou carta sindical, enfim, tem sido reconhecido pelos governos como um sindicato, quando na realidade ele tem essa história de construção aí que todos nós conhecemos. Bom, também, novamente pegando um gancho, eu acho que um dos grandes eventos dessa década que a gente está falando e que explicita essa fratura da categoria é a questão da saída da CUT e, posteriormente, da entrada numa nova central sindical, a CSP com lutas. Queria perguntar para vocês dois, como que foi esse processo? Vocês já começaram a pincelar isso, mas como foi esse processo da saída da CUT e, posteriormente, da adesão? E também, como estamos fazendo um programa de 30 anos de referência a toda essa história, qual é o balanço que se faz hoje desse processo todo? Professor Adriano, se quiser começar. Eu acho que a ruptura do Andes com a CUT e a organização da CSP com lutas na sequência desse processo, ela representa um pouco, ela materializa um pouco esse momento que o Pires falava, né, de o sindicato buscar, acima de tudo, uma autonomia de luta, né? Então, assim, há muito tempo, já desde os anos 90, havia uma certa crítica às dificuldades que a CUT colocava para a construção de uma luta coletiva, né? Mas isso, a partir da eleição do Lula, ficou absolutamente mais flagrante, né? Então, assim, a CUT se tornou uma central chapa branca, uma central que realmente estabelecia um certo amortecimento das políticas do governo sobre a base dos trabalhadores, e o Andes, acertadamente, entendeu que não era o nosso lugar ali, que nós precisávamos construir uma outra alternativa de luta, né? Isso foi, digamos, um pouco mais difícil para a militância do sindicato, e óbvio que isso acentuou essa fragmentação interna do sindicato, que a gente sente até hoje, né? Nós claramente hoje nós temos ressurgindo dentro do sindicato um grupo de oposição à diretoria nacional hoje, que é um grupo que defende abertamente o retorno à CUT, né? Então, assim, essa semente acabou não sendo exterminada mesmo com a saída da CUT, muito pelo contrário, esse processo está muito vivo ainda dentro do sindicato. E eu acho que isso, digamos, para nós que defendíamos a saída da CUT e que comemoramos a construção da CSP com lutas, eu hoje não tenho dúvida de que esse foi o caminho mais acertado. No entanto, pessoalmente, eu tinha expectativas um pouco maiores da própria construção da central, né? Quer dizer, nós entendíamos que a CSP, naquele momento, ela ocuparia um certo vácuo na luta dos trabalhadores por conta de ser efetivamente uma central combativa e que organizava, inclusive, trabalhadores por fora de sindicatos, que articulava com os movimentos sociais. Mas o que a gente vê hoje é a dificuldade, né, da central em continuar crescendo e ampliar essa organização dos trabalhadores. Ou seja, a CSP ela acabou, ela está hoje, né, bastante presa, talvez, dentro de alguns limites da organização
política da própria central. Eu acho que isso dificulta bastante, né, o avanço da luta. Mas acho que foi um marco, né? Acho que foi um marco importante para se romper com esse atrelamento que existia com o governo a partir de 2003, né? E eu só queria pontuar um outro marco interessante também desse período, para nós aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, isso foi importante, que foi o momento de criação da UERGS, também sob a batuta de um governo petista, do Olívio Dutra, né? E que o nosso sindicato, junto com a regional do Andes, naquele momento, se debateu profundamente por conta de um projeto de construção de uma universidade estadual totalmente precária, né? É um processo de uma criação de uma universidade sem as mínimas condições. E, naquele momento, nós fomos acusados de sermos corporativistas, fomos acusados que não queríamos uma outra universidade para concorrer com as universidades federais, mas, na verdade, fomos atropelados por esse processo e hoje a gente tem aí a UERGS com essa condição de uma precarização que é evidente, né? Com a falta de um plano de carreira decente para os professores, com a falta de uma estrutura. Enfim, então, desde aquele momento, a SEDUFISM também teve uma ação importante no sentido de denunciar isso e de cobrar que se criasse, sim, uma universidade estadual, mas uma universidade estadual com um mínimo de qualidade de estrutura, né? Eu tenho mais para frente uma pergunta sobre a questão da expansão, mas eu antes gostaria de ouvir o senhor, professor, sobre essa questão da saída da CUT, do balanço que se faz e da lembrança de como se deu esse processo. Concordo plenamente com as colocações que o Adriano acaba de fazer. Eu acho também que esse processo não se deu de forma igualitária em todas as universidades. Essa disputa foi mais clara e mais acentuada em determinados espaços que em outros. Acho que a discussão também da construção da CSP com lutas também tivemos dificuldades em alguns espaços de fazer esse debate, mas, sem dúvida, eu acho que foi, eu diria, um elemento que salvou o movimento docente desse momento de crise e de ataques incríveis. Quer dizer, muitas conquistas não vieram, mas o instrumento de luta está aí. O Andes, como sindicato combativo, a CSP, como, em alguns momentos, a única central sindical a tentar, mesmo com as dificuldades, a organizar a classe trabalhadora. Então, acho que o saldo que nós temos desse período, em que pese os ataques, ter o Andes como sindicato de luta dos docentes e ter a CSP como uma articulação dos sindicatos que ainda querem fazer luta nesse país. Acho que temos os limites, temos que reconhecer as dificuldades que tivemos, que temos, mas acho que foi o que pudemos salvar desse processo de ataque e diríamos assim, de tentativa de desmonte das estruturas organizativas que o movimento sindical tinha nesse período. Se me permite, Pires, eu lembrei agora também que eu acho que está dentro desse contexto, e isso, para mim, espelha muito esse momento, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, um dos espaços de mais importância na organização dos sindicatos que se vinculavam à educação era o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. E o Andes tinha uma participação expressiva dentro desse fórum. A SEDUFISM sempre foi um sindicato, uma seção sindical assim, que se articulou por dentro desse fórum. E esse fórum, a partir do momento em que nós rompemos com a CUT, que nós construímos no sentido da CSP,
aqueles sindicatos da educação de base cotista se encarregaram de acabar com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Né? Então, assim, fica muito claro quando o Pires diz, e eu concordo, que, em que pese todos os problemas, a CSP foi uma saída que salvou o movimento docente dentro do Andes. Eu também concordo. Eu acho que, se nós não tivéssemos feito essa guinada, talvez nós estivéssemos hoje no mesmo processo de completa desmobilização em que estão alguns sindicatos da educação de base cotista. Perfeito. Nós acabamos já falando um pouco sobre alguns dos processos que tornam bastante complexa a relação que o movimento docente acabou desenvolvendo com a chegada do Lula à presidência. Uma das linhas de ação do governo Lula era a proposta de uma reforma universitária que ampliasse o acesso ao ensino superior, mas que sempre foi tratada pelo movimento docente como algo potencialmente problemático dentro dos marcos em que isso ia acontecer. Eu queria perguntar para vocês, podemos começar com o senhor agora, professor Pires, como que foi esse processo de lidar, também dentro dessa complexidade que pautou muito da relação com o governo Lula, que era um movimento docente que também defendia uma universidade com o seu acesso ampliado, mas que se viu num projeto que, por muitas vezes, avisou que ia dar problema. Logo ali adiante ia dar problema. Como é que foi esse processo? Bom, a expansão do ensino superior sempre foi uma bandeira muito cara para o Andes e a gente sempre tratou desse tema com muito cuidado. Nós entendíamos, e a prática mostrou que tínhamos razão, que a expansão do ensino superior, da forma como que estava sendo proposta, era a precarização do ensino superior. Sobre um aspecto da expansão das universidades e a criação dos institutos federais. E tinha um outro aspecto também problemático, que era a compra de vagas em universidades particulares de qualidade extremamente discutível, que era a injeção de recurso na empresa privada que trabalhava com ensino superior, e desviando, digamos assim, esse recurso do investimento no ensino público de qualidade. Então, esse foi um tema que tratamos com muito vigor e que, passado todos esses anos, ainda entendemos que tínhamos razão quando denunciávamos a precarização segundo a qual o ensino superior estava sendo expandido no país. Professor Adriano, o senhor lembra desse processo, da maneira como o movimento encarou esse processo e o balanço também que se faz? Sem dúvida. Nós sempre... Primeiro que, assim, durante algum tempo, o Andes foi acusado de ser contra a expansão das universidades, né? Isso era uma mentira deslavada, porque o projeto do Andes para a Universidade Brasileira, que está expresso no caderno 2, desde os princípios do sindicato, é muito claro na defesa da expansão, né? Só que aquilo que nós defendíamos, e continuamos defendendo até hoje, é um processo de expansão sustentada, um processo de expansão com qualidade, que você possa levar a universidade pública com a sua estrutura, com a sua qualidade, a diversos cantos do país para gerar, de fato, desenvolvimento, para gerar transformação naqueles territórios que recebem a universidade pública. Porque simplesmente expandir a universidade como um sinônimo de construção de prédio, né, como aconteceu em muitas partes do Brasil, isso para nós não é expansão. Isso para nós é um inchaço de uma estrutura que a médio e longo prazo não se sustentaria como não está se sustentando, né? E a gente teve, inclusive, dentro da própria casa, a prova mais cabal disso,
né? A construção da unidade Silveira Martins, da UFSM, ela foi um pouco anterior ao projeto Reúne, do governo federal, mas ela está na mesma lógica, ou seja, havia dinheiro para a expansão, a universidade priorizou o uso do dinheiro com a construção de prédio enfim, né, a alocação de recursos sem ter uma clareza do que isso iria resultar. E o que resultou foi o fechamento da unidade, né, a transferência de cursos, porque não havia demanda, né, que a universidade, de fato, não teve essa preocupação, naquele momento, de verificar. Então, a universidade se preocupou em usar o dinheiro, em levar a universidade para um novo campi, mas sem ter a clareza se havia ou não essa demanda. E isso aconteceu no Brasil inteiro, né, especialmente pós-Reúne. Então, hoje, nós temos uma situação bastante difícil, porque muitos dos cursos que foram expandidos naquele momento acabaram não recebendo todas as vagas de docentes e de técnico-administrativos que haviam sido prometido, né? Aqui na universidade, nós fizemos uma luta muito dura contra essa expansão precarizada. Eu me lembro claramente de nós discutirmos, porque a universidade, para assumir o contrato com o Ministério da Educação, ela tinha que se comprometer com um percentual de ampliação de vagas, de cursos, né, e de criação de novos cursos. E, naquele momento, a Pró-Reitoria de Graduação da universidade andava com o projeto do Reúne na mão, como um pratinho, para perguntar para as pessoas se elas queriam criar cursos. E aparecia no projeto, literalmente, assim, um nome genérico como curso 1, curso 2, curso 3. Ou seja, a universidade já tinha decidido que ela iria criar novos cursos, X cursos, sem saber que cursos eram, sem saber que demanda existia para que, simplesmente porque aquilo iria trazer mais verba, aquilo iria gerar mais construção de prédios, aquilo iria gerar mais vagas de docentes e técnicos administrativos. Então, esse processo foi um processo bastante difícil, né? E hoje nós temos alguns cursos na universidade que ainda se ressentem profundamente desse processo. Cursos em que os professores continuam com 20 horas de sala de aula, com 22 horas de sala de aula, e sem perspectiva de novos professores. Ou seja, a gente não sabe até quando isso vai. E isso que a UFSM, até em função da luta que nós fizemos, em função de toda a reivindicação que se fez, a UFSM acabou sendo, eu diria, bastante cautelosa, né, em muitos momentos. Algumas outras universidades foram muito mais ávidas nesse processo, criaram muito mais campi, né? Veja-se aí, por exemplo, a Universidade do Pampa, com 10 campi precarizados, e hoje já se discute a possibilidade de fechamento de alguns campi, de unificação de cursos, porque não houve um planejamento para isso, né? Perfeito. Me encaminhando para o fim já, professor Pires, na luta sindical é preciso saber usar das mais diversas ferramentas. É preciso promover uma manifestação de rua e é preciso promover uma peça de teatro, uma exibição de um filme. A SEDUFISM sempre teve isso como uma postura, mas foi na sua gestão que isso se institucionalizou através do projeto Cultura na SEDUFISM. Foi na sua gestão que ele foi criado e hoje ele tem mais de 80 edições e já é um projeto que, de certa forma, se consolidou não só na vida da comunidade acadêmica, como na vida de Santa Maria. Nessas 80 edições já foram feitos debates, peças de teatro, shows musicais, a exibição de filmes, enfim. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre como foi a criação do projeto, como ele surgiu, quais eram as intenções envolvidas na criação dele. Bem, na realidade, esse projeto ele sintetiza um pouco das discussões e dos anseios, da contribuição de muitas pessoas que conviviam, que frequentavam o sindicato nessa época e que tinham a preocupação de
Como somos um sindicato de professores, somos um sindicato de docentes que trabalhamos na universidade, era indispensável que a cultura e a luta política elas andassem junto na vida do militante do movimento docente. E, nesse sentido, a gente conseguiu dialogar com vários artistas, militantes políticos que trouxeram a contribuição, e esse projeto, desde a sua primeira edição, ele é a contribuição de várias pessoas que frequentavam o sindicato nesse período, continuam frequentando, e que entendem que a nossa função como militante sindical tem um pouco disso, de associar a política e a cultura, né, valorizando a cultura na luta política como instrumento de luta. Perfeito. Para encerrar, professor Adriano, professor Pires, eu gostaria de repetir uma pergunta que eu também fiz na primeira edição dessa série de programas especiais sobre os 30 anos. Eu perguntei para os professores que falaram sobre a primeira década do sindicato qual eles acreditavam que era o principal saldo deixado por esses primeiros 10 anos para as gestões, para as pessoas que estavam por vir. Perpassando a história da SEDUFISM e do movimento docente, em paralelo a isso, não há um período de tranquilidade. Nós falando agora em 3 décadas, as 3 décadas têm os seus desafios postos. Eu queria repetir essa pergunta para vocês. Qual vocês acham que é o principal saldo deixado por essa segunda década do sindicato para os desafios, para as pessoas que iriam enfrentar os desafios que estavam por vir nessa terceira parte desses 30 anos de história? Eu posso iniciar. Eu acho que a segunda década do sindicato, eu acho que a principal contribuição que ela deixa para a nossa história é a maturidade política de um sindicato que lutou para ser autônomo, né? E que luta até hoje para ser autônomo. Ou seja, este processo da entrada do governo Lula em 2003, e que até o final dessa década ainda continuava, né, como um governo petista, ele representou uma tremenda armadilha para muitos movimentos sociais e para muitos sindicatos, né? E o Andes não caiu nessa armadilha. E ao não cair nessa armadilha, também pagou um preço, que é o preço interno da disputa, do debate, da fragmentação. Mas foi um preço que nos permitiu assumir a maturidade política de entender que um sindicato não tem que estar atrelado a um governo, mas que o sindicato representa uma categoria e os interesses da categoria. E se o governo acerta, o sindicato tem que reconhecer que acerta. E se o governo erra, independente de que partido é esse governo, o sindicato tem a obrigação de estar pronto para a luta contra esse erro do governo, né? E eu acho que o Andes aprendeu com isso. O Andes aprendeu com muita dificuldade, com muitos obstáculos internos, né? A gente já falou isso e é sempre bom lembrar, né, que a oposição ao Andes se institucionalizou dentro do Ministério do Tarso Genro. Então, assim, este governo foi o governo responsável por dar uma credibilidade institucional ao PROIFES, mesmo que a justiça não reconheça isso, mas politicamente acabou reconhecendo, né? E o Andes soube lidar com isso, soube manter a sua luta, soube manter a sua responsabilidade com um projeto de universidade autônoma, crítica, né, com qualidade, socialmente referenciada. E eu acho que é isso, né? Não quer dizer que hoje, na terceira década que estamos vivendo e praticamente fechando já, nós estejamos vivendo com mais tranquilidade, né? Mas não é isso. O fato é que eu acho que nós ficamos com boas experiências, né, de construir uma luta
autônoma, por mais desigual que ela seja, mas ela é uma luta do sindicato. Perfeito. Professor Pires. Eu concordo plenamente com a manifestação do Adriano. Eu acho que o Andes não caiu na ilusão de que os problemas estariam resolvidos na conciliação de classe. Não caímos nessa armadilha, entendemos que fomos obrigados a fazer outras lutas, porque a existência do PROIFES nos obrigou a nos multiplicar para fazer os enfrentamentos que precisávamos fazer, porque tínhamos inimigo na trincheira, mas acho que valeu a pena a luta, acho que conseguimos entender o papel do sindicalismo autônomo, independente, na busca de organizar os trabalhadores, independente do governo que esteja de plantão. Acho que crescemos politicamente com isso, tivemos e temos dificuldades por conta das opções que fizemos, mas, olhando para trás, eu acho que vale a pena. Acho que conseguimos passar esse momento de extrema dificuldade, mas continuamos tendo o nosso instrumento da luta. Um sindicato autônomo, independente e associado a uma central sindical que se propõe a organizar a classe trabalhadora. Eu acho que esse é o saldo extremamente importante desse período que a gente viveu. Perfeito. Professor Adriano, professor Pires, eu gostaria de agradecer pela atenção e pela disponibilidade de vocês em conversar conosco. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença dos ex-diretores da SEDUFISME, Adriano Figueiró e Carlos Pires, e que contou um pouco da segunda década de vida do sindicato, compreendendo o período entre 1999 e 2009. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível nas nossas redes sociais, no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. E falando dessa série de 3 edições especiais do Ponto de Pauta sobre as 3 décadas, sobre os 30 anos da SEDUFISME, também a primeira edição está disponível aqui nesse vídeo mesmo no link. Basta acessar e em breve estaremos divulgando a edição derradeira desse especial com a 3ª década de história do sindicato. Obrigado pela audiência e até a próxima.